Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Vambora com Rômulo Tomé. E no vídeo de hoje nós estamos num lugar mágico, no berço da democracia, no berço da filosofia, no lugar onde nasceu Sócrates, Platão e Aristóteles, no berço das Olimpíadas. Vem comigo, vamos conhecer Atenas, a capital da Grécia. Galera, dica do canal para vocês, para economizar. Quando você chegar em Atenas no aeroporto, gente, o aeroporto fica longe do centro, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar um ônibus bem em frente, logo na saída do aeroporto, X95, você vai pagar 6 euros, você vai descer, procura se guiar pelo Maps que vai dar tudo certo, tranquilo. Você vai descer numa estação chamada Nitna, e aí você vai pegar o B5, vai te deixar no centro. O ticket vale para os dois ônibus. Você vai X95 do aeroporto e o B5 quando você descer para fazer a baldeação. 6 euros que você vai gastar para fazer isso. Vai te deixar no centro de Atenas. E vai economizar para você não gastar dinheiro com Uber, nem com táxi, nem nada disso. E tem também a opção do metrô. Galera, eu vou estar mostrando o quarto aqui para vocês. Uma acomodação bem confortável, tá? Aqui, ó, ali a entrada, onde pendura os casacos. Aqui a cozinha. É um quarto-cozinha. Geladeira com forninho, tá? Umas torradinhas com uma geleia que eles deixaram aqui pra gente. Aqui o banheiro, tá? Um banheiro bem confortável, um banheiro grande, tá? Bem bonito, com a máquina de lavar, que é muito comum aqui na Europa a máquina de lavar ficar dentro do banheiro, tá, gente? Banheiro espaçoso. Aqui o aquecedor. Isso aqui, pra quem não sabe, serve como aquecedor principalmente para toalhas, que faz muito frio, né? A gente pendura as toalhas nesse aquecedor para que ela possa secar de forma bem rápida. E aqui o quarto, um quarto bem confortável, né? 2 aparadores, a gente está usando para trabalho, né? Para as gravações dos vídeos, para todos os instrumentados, materiais. Aqui uma cama bem confortável, com um sofá bom também, um espaço bom. Tá? Esse quarto aqui, gente, fica a 1,2 quilômetros do centro de Atenas. Quando você se torna um viajante, gente, dificilmente você acaba ficando em hotel. O hotel sempre vai ser mais caro e a gente consegue sempre esses quartos por um preço muito bom. Esse aqui a gente conseguiu a diária por R$220. Uma diária muito boa, num quarto muito bom no centro de Atenas. Vale muito a pena. Gente, como eu gosto de fazer em todos os meus vídeos, vamos começar a falar um pouco sobre a história aqui da Grécia. A gente vai começar a falar aproximadamente do século 5 e 6 a.C. Essa região aqui não existia a Grécia como a gente conhece hoje, né, gente? Óbvio. Nessa região aqui, o que existiam eram cidades-estados independentes e que até mesmo, gente, rivalizavam entre elas, tá? Então nós temos aqui Atenas, Esparta, Corinto, Tebas. E assim, o que tinha em comum essas cidades-estados? Todas elas falavam grego. E pelo fato delas falarem grego, eles eram todos considerados gregos, apesar de serem cidades-estados diferentes e de rivalizarem entre eles. Mas já no ano de 356 a.C., nasce aqui na Grécia uma das maiores personalidades da história da humanidade. Ele, Alexandre o Grande. Filho de Filipe II, rei da Macedônia, Alexandre herda o reino da Macedônia com apenas 16 anos, após a morte de seu pai. Aos 20 anos, Alexandre já tinha unificado toda a Grécia. Não só unificado toda a Grécia, Alexandre conquista o Império Persa. O Império Persa é este, gente, que era o maior império da época. Alexandre derrota Dario III, o imperador persa. Alexandre chega até as Índias.
e a voltar das Índias, Alexandre também conquista o Egito, do qual é consagrado faraó. Funda a cidade de Alexandrina, importante até os dias de hoje. Quem não sabe, quem não conhece, da famosa Biblioteca de Alexandrina, não é, gente? Mas Alexandre morre com apenas 30 anos. Até hoje não se sabe o motivo, se foi por causas naturais ou se foi envenenado. Pós-morte de Alexandre, gente, o seu reino, o seu império, ele é todo dividido entre os seus generais. Vamos continuar. Após a morte de Alexandre, 150 anos aproximadamente após a morte de Alexandre, gente, eu vou falar muito sobre Alexandre no vídeo da Macedônia do Norte, tá? No vídeo de Escópia. Vai ter vídeo da Macedônia do Norte aqui no canal e eu vou falar muito sobre Alexandre nesse vídeo. Após a morte de Alexandre, 150 anos aproximadamente após a morte de Alexandre, aqui chegaram os romanos. E o legal de falar sobre os romanos aqui na Grécia, gente, que é o seguinte, os romanos absorveram muito a cultura grega. Os gregos sempre foram muito cultos, né? Daqui surgiu a filosofia, né? E os romanos absorveram muito essa cultura, até mesmo na religião. Nós tínhamos a mitologia grega, os gregos eram politeístas, os romanos também se tornaram politeístas. Os deuses eram praticamente os mesmos, os romanos mudaram os nomes. O exemplo é Zeus, né, na mitologia grega. Na mitologia romana, Zeus era Júpiter. E os romanos aqui ficaram até mais ou menos do século IV, V, do qual depois dos romanos vieram os bizantinos. Gente, os bizantinos nada mais eram do que a continuação do Império Romano. O Império Bizantino foi a continuação do Império Romano, era o Império Romano do Oriente. E os bizantinos aqui ficaram até o século XII, quando chegaram os otomanos. Galera, para ser mais preciso, os otomanos chegaram aqui entre o século XIV e XV. Ficaram até o século XIX. Mas não pensem vocês que a vida dos otomanos aqui foi fácil. Os gregos nunca aceitaram o domínio otomano. Isso, gente, a gente vê até os dias de hoje. Gregos e turcos não se dão bem. A ilha de Chipre que o diga, né? Enfim, em 1830, a Grécia conquista sua independência e é a Grécia que nós conhecemos no dia de hoje. E agora nós estamos subindo a Acrópole. A Acrópole, gente, sem sombra de dúvida, é um dos pontos turísticos mais visitados e famosos do mundo. Bom, custa 30 euros o ingresso. Lembrando, gente, que nós estamos na baixa temporada, nós estamos no inverno. Nós compramos o ingresso na hora, lá embaixo no ticket, no guichê. Agora, é uma questão de bom senso. Se você está vindo em alta temporada no verão, você tem que comprar pela internet, porque fica muito cheio, você vai perder muito tempo com fila. O ingresso, ele é por hora. No nosso caso aqui não teve isso, porque é baixa temporada. Então se liga nisso, dica do canal, né? Quando você vier para subir na Acrópole, se tiver em alta temporada, tem que ver tudo isso com antecedência. Não foi o nosso caso. 30 euros, vem comigo que eu vou estar mostrando para vocês agora um dos pontos turísticos mais famosos e visitados do mundo. Gente, logo na entrada aqui, ao subir aqui a Acrópole, ao lado direito nós temos aqui o Teatro de Odeon de Herodes, que é um teatro romano do século II depois de Cristo. Gente, é sensacional. É realmente emocionante demais poder estar aqui, conhecendo isso de perto. Eu não vou conseguir me expressar em palavras para tentar explicar como isso aqui é bonito, mas eu prometo que eu vou tentar. E nós chegamos agora no alto da Acrópole. A Acrópole, gente, é esse conjunto de templos religiosos da Grécia Antiga, datado do século V a.C. Aqui atrás de mim está o Paternon, que é dedicado à deusa Atena. Algumas observações para vocês, gente. Procura chegar pela manhã, procura fazer esse passeio pela manhã. A vista de toda a cidade de Atenas, que eu vou estar mostrando para vocês aqui do alto da Acrópole, fica sempre muito mais bonita, tá? Vem comigo que eu vou estar mostrando templo por templo para vocês. Tamo junto. Gente, algumas informações sobre o Partenon é o seguinte. São 46 colunas no total, gente. Mas o que a gente está vendo hoje sofreu muito ao longo de todos esses séculos. Lembrando que o Partenon é do século V a.C., né, gente? Então, assim, o Partenon já sofreu um incêndio no século III, né? Ele já foi saqueado
por romanos, foi saqueado por bizantinos, foi saqueado por otomanos e também por ingleses, gente. Só para vocês terem uma ideia, ó, no alto aqui dessas colunas existem detalhes. Vou procurar saber o nome certinho para vocês, gente. E esses detalhes que completam a parte superior do Parthenon estão no Museu Britânico em Londres. Templo este dedicado, como eu falei anteriormente, à deusa Atena. E o que mais me impressiona é saber que tudo isso aqui foi construído no século V a.C. Gente, olha os detalhes, olha a grossura, olha o tamanho dessas colunas, olha a altura. É impressionante. Nós estávamos conversando com uma professora de história portuguesa que nós conhecemos ali atrás, e ela estava nos contando que no século IV, V, VI a.C., onde já existia democracia aqui, né? A Grécia é o berço da democracia, qualquer cidadão ateniense poderia se candidatar à política, a cargos políticos. Qualquer um. Ateniense, cidadãos atenienses. Não poderia ser nem estrangeiros e nem escravos, cidadãos atenienses. E era feito uma investigação sobre os bens desse candidato. Gente, eu estou falando do século V a.C., tá? Era feita uma investigação sobre os bens desse candidato. Por quê? Enriquecimento ilícito. Eles já tinham essa preocupação no século V a.C. Engraçado que no Brasil até hoje não se tem essa preocupação, né? Mas enfim, deixa pra lá. Considerações finais sobre a Acrópole, gente. Não é à toa que esse lugar aqui é um dos pontos turísticos mais conhecidos e famosos e visitados do mundo. Na minha opinião, vale muito a pena, estou apaixonado. Conhecer a história grega, gente, é também conhecer o berço da sociedade ocidental, tá? Então, na minha opinião, vale demais a pena. Atenas, Grécia. E nós estamos entrando agora, gente, no Museu da Acrópole. O ticket aqui custa 20 euros. Esse museu, ele fica do ladinho da Acrópole, bem pertinho. Você pode fazer os dois passeios no mesmo dia. Vem comigo que eu vou estar mostrando para vocês. E aqui atrás de mim está o Arco de Adriano, feito no ano de 131 d.C. para homenagear o imperador romano Adriano. Aqui ao fundo está o Templo de Zeus Olímpico. Essa construção aqui, gente, iniciou-se no século VI a.C., mas ela só foi terminada 600 anos depois pelo imperador Adriano. Galera, custa 20 euros para você entrar. Bom, lá de dentro você vai ter praticamente a mesma vista que eu estou tendo daqui. Esses 20 euros eu irei economizar.
Será gasto de dinheiro? Com certeza não, sempre vale a pena, mas esses 20 euros eu irei economizar. De qualquer forma, gente, vou estar mostrando para vocês, vou passar a câmera pela grade para filmar melhor e para vocês apreciarem o Templo de Zeus Olímpico, ou melhor, o que sobrou dele. E agora eu vou mostrar a vocês a Biblioteca de Adriano. Construída pelo imperador Adriano no século II d.C., a Biblioteca de Adriano era um templo de cultura, onde existiam salas de leitura, auditórios e um pátio interno. Custa 10 euros a entrada e não pode faltar no seu roteiro aqui em Atenas. Diante de nós agora, gente, está a Ágora Romana, que foi um centro comercial e administrativo da época romana em Atenas, construídas entre os séculos I a.C. e século I depois de Cristo. E aqui atrás de mim, gente, está a Ágora de Atenas. Gente, esse não pode faltar no teu roteiro aqui em Atenas, tá? Aqui, gente, foi onde nasceu a democracia. A vida ateniense da Grécia Antiga acontecia nesse lugar. Aqui surge a democracia, aqui aconteciam debates filosóficos, aqui aconteciam debates políticos, aqui também funcionava o mercado, aqui era onde tinham os encontros sociais da época, Ágora de Atenas. Esse, gente, tem que pagar para entrar, tá? O ticket custa 20 euros. E como vocês podem ver, maravilhoso. Gente, essa construção aqui da Ágora de Atenas, ela vai datar aproximadamente de 600 anos antes de Cristo. Assim como a gente fica impressionado com a construção na Acrópole, é a mesma coisa aqui. Gente, a tecnologia que era usada na época, você fica imaginando como é que eles conseguiam fazer algo tão perfeito e tão grandioso. Gente, nós estamos falando de 600 anos antes de Cristo. É impressionante, impressionante. Impressionante os detalhes, impressionante a grossura, impressionante a força desse lugar. Lindo demais. E aqui atrás de mim está o Estádio Panatenaico. Isso aqui, gente, já existia na Grécia Antiga, mas ele foi reconstruído já no século XIX, em 1896, para os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Galera, custa 10 euros para você entrar. Gente, é outro ponto turístico que, na minha opinião, você não precisa pagar. Daqui onde nós estamos, a gente consegue visualizar totalmente o estádio. Sabemos que ele é todo feito de mármore, é o único estádio do mundo que é feito de mármore, e eu vou filmar daqui de fora mesmo, e vocês vão acompanhar comigo e ver que é mais 10 euros que você pode economizar, pelo menos é a minha opinião, certo? Então, Estádio Panatenaico, Jogos Olímpicos da Era Moderna. E aqui atrás de mim está o maior templo religioso de Atenas, a Igreja Ortodoxa da Anunciação da Virgem Maria. Ela foi construída entre os anos de 1842 a 1872 e marca o fim do Império Otomano, o fim da dominação do Império Otomano, marcando um novo período que nós conhecemos como a Grécia Moderna.
nós vamos jantar aqui hoje. E eu pedi um prato típico grego para conhecer e estar mostrando para vocês. Chama-se clay pot. É uma espécie de um macarrão, né, com gratinado de queijo e carne de porco. Carne de porco desfiada. Muito bonito, né? Não tem como ser ruim, né, gente? Carne de porco, macarrão e um queijinho gratinado, não tem como ser ruim, né? Muito bom, muito bom. Aqui atrás de mim, gente, está o Café Little Cook, extremamente famoso aqui em Atenas. A sua fachada ela é sempre transformada de acordo com a época do ano. Agora, como vocês podem ver, é Natal. Então, galera, algumas considerações sobre Atenas e sobre a Grécia. Eu tinha visto em alguns vídeos no YouTube falando sobre a cidade de Atenas, que é a cidade de Atenas fora do centro. O centro turístico é uma cidade feia. Galera, realmente, fora do centro turístico, a cidade de Atenas realmente não é uma cidade bonita. Tem muitas pichações, quase todas as paredes são pichadas. Não sei se... Enfim, não sei se é assim que funciona. Vou estar mostrando para vocês aqui. Realmente não é uma cidade bonita. Isso eu estou me referindo, gente, a fora do centro turístico, né? Fora do centro da cidade de Atenas, né? Estou mostrando aqui para vocês. Eu não acho isso bonito. Não sei se tem gente que gosta, enfim. Mas a cidade de Atenas realmente é uma cidade feia. Agora vamos fazer algumas comparações? Eu vou comparar com Paris, que é a cidade mais visitada pelos brasileiros, né? Um rapaz daqui fazendo uma obra aqui. Vamos falar sobre Paris. Bom, eu já fui a Paris 3 vezes, eu tenho amigos que moram em Paris e que confirmam o que eu estou dizendo, o que eu vou dizer. Quando você sai do centro de Paris, é porque quando você faz aquele turismo tradicional, você fica sempre no centro. Mas se você sair do centro de Paris, né, se você começar a querer andar pela parte mais periférica da cidade de Paris, você vai ver que a cidade de Paris
na sua região periférica também não é bonita, não. E se você for fazer isso em Berlim, em Londres, né? Tirando os países escandinavos e os países bálticos, gente, são todas metrópoles, são todas grandes cidades, né? E Paris, Londres, Berlim, ainda tem um agravante que aqui em Atenas não tem. São cidades perigosas. São cidades perigosas. Aqui em Atenas, você já não corre tanto risco como você corre, por exemplo, em Paris. Mas, enfim, há mais ou menos 15 anos, a Grécia passou por uma situação econômica muito complicada. A Grécia faliu, gente. A Grécia faliu. E até os dias de hoje, ela está tentando se recuperar economicamente do que aconteceu lá em 2010. E aos poucos ela vem se recuperando, dependendo principalmente do turismo. Eu tenho conversado com muitos gregos aqui, né? Procuro fazer sempre amizade com um garçom, com uma pessoa que nos atende na rua, a gente começa a conversar, eu sou bom de papo, né? Gosto de bater papo, gosto de fazer amizade. E a maior reclamação dos gregos, pelo menos dos 4, 5 que eu conversei aqui, é realmente a questão econômica. É realmente a questão econômica. Mas não é à toa que Atenas é uma das cidades mais visitadas do mundo. Gente, a Acrópole vale qualquer passeio, vale qualquer dinheiro que você possa gastar. É sem palavras, né? É sem palavras. Então, assim, problema de uma grande metrópole, Atenas vai ter, como qualquer outra cidade vai ter, né? Saiu do centro, não é uma cidade bonita? Não, não é. Mas a Acrópole vale qualquer viagem, tá? Com certeza vale. E aproveitando que eu estou fazendo essas considerações sobre Atenas, sobre a Grécia, eu vou agora estar fazendo as considerações finais sobre o vídeo. Gente, muito obrigado a você que ficou aqui comigo até o final, que assistiu esse vídeo comigo. Gente, eu assisto vídeos no YouTube sobre a cidade do qual eu vou, sobre o país do qual eu vou, eu leio várias bibliografias diferentes, tudo para conseguir fazer o melhor vídeo para vocês, um vídeo mais honesto possível. Vai somar todas as informações que eu leio, que eu vejo, com as informações que eu estou vivendo para tentar fazer o melhor vídeo para vocês. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado disso, tá? Não deixe de seguir, curtir e compartilhar o canal. Gente, é muito importante para mim. E vai me ajudar muito a crescer. Eu não sou nenhum herdeiro. Estar gravando esses vídeos aqui me faz muito feliz. Mas também é difícil financeiramente falando. Então, assim, se você puder me ajudar, seguir, curtir e compartilhar o canal, deixar aqui seus comentários, já é o primeiro grande passo, tá? Muito obrigado a todos, tamo junto e até o próximo vídeo.